One, two, three, four. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast incrível aqui da HZN Labs. Pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre tecnologias e tudo mais. Meu nome é Arthur, Brian, Gabriel. e hoje a gente vai estar tocando em alguns assuntos muito interessantes. Então, é o seguinte, Brian, eu vou deixar você começar a falar um pouquinho mais, você já tem mais experiência nessa área, já tem um know-how muito maior. beleza, pessoal. Então, hoje, nosso tema vai se tratar sobre a tecnologia no mundo de hoje. Ou seja, os impactos que essa tecnologia vai causar na sua vida, nos dias presentes e nos dias futuros. Tipo, computação, a inteligência artificial, o uso dela de maneira consciente no dia a dia. Não só, estou acessando uma IA para fazer perguntinha para colar na minha prova. Gente, é muito mais do que isso. Então, hoje, nosso tema ele vai abordar o uso consciente da tecnologia, dentre outras coisas que vocês irão ver. Eu queria começar pontuando uma coisa muito interessante, até mesmo que o Brian falou, que a gente percebe que, com o passar das gerações, a tecnologia foi se tornando uma coisa mais cômoda, né? Todo mundo começou a ter muito acesso. Eu gosto de pegar, até conversei hoje com o pai sobre isso, que quando, na minha época, e eu sou novo, né? Eu tenho 21 anos, eu tinha um celular, um Nokia tijolão. Acho que você já teve. Primeiro telefone. Seu primeiro telefone? Primeiro telefone. Meu primeiro aí também. Você fica um 20. E era simplesmente, tipo, o que eu tinha de informação ali era só um jogo da cobrinha, o famoso jogo da Snake, que era só pegar isso. E o diferencial dele era isso. No máximo que você tinha era SMS, que ele recebia 10 e você já tinha que apagar. E a gente estava conversando, eu e o pai dessa criança, e ele não tem isso. Ele não teve essa questão de tecnologia, porque para ele já foi tudo assim, demais. E eu gosto de pegar muito essa régua e ver que em poucos anos a gente saiu de uma tecnologia muito simples, no geral. Sim, por exemplo, a gente pega no ano 2000, que a gente ali ainda tinha o Windows 98, o Windows XP o XP já estava entrando ali. E em menos de 10 anos, a gente teve uma evolução, assim, exponencial, né, que fala. Gigante, cara. Tanto é que a comunicação ela mudou muito. Provavelmente você deve ter a mesma idade que eu. Quem já usou o Mirk? Gabriel, você tem quantos, pô? Tem 26, Não, 25. brincando. Sou dinossauro aqui, cara. Ó, 37, né? Nossa, Eu nem tenho barba. Pô, velho, foi mal, desculpa. Mas assim, você tem uma coisinha. eu tô falando, a comunicação hoje, gente, é uma das coisas mais importantes, interessantes da nossa geração e de toda a geração em si. Você começar pela comunicação que os militares utilizavam, que isso tudo veio dos militares. Utilizava o telégrafo. Basicamente era um código Morse. Inclusive é um projeto que nós temos aqui, bem legal para os alunos. O Arthur faz esse projeto com maestria. Brincar com as crianças sobre isso, nossa. Aí nisso veio a evolução. Vamos falar mais para agora, né? Tá falando do IRC. Era uma das primeiras formas de bate-papos que existia. É capaz que quase ninguém vai entender o que é IRC. Anos 90, por aí. Não. Aí veio outros. Eu vou avançar mais um pouco. Isso aqui, MSN. Muita gente pegou a fase do MSN. BlackBerry é bom. Eu não usei, mas Vocês estão falando eu sei. grego, eu não. Eu nunca. Não. Cara, Blackberry? pensa no WhatsApp. Pensa no WhatsApp, só que de um formato totalmente diferente. No sentido, você tinha os contatos, e quando você entrava e mandava uma mensagem, chegava um barulho, tipo, não tinha como mutar, era um barulho muito forte, tipo, de mandar uma mensagem. E aí, do nada, você tinha Era que- no hardware mesmo, não tinha nem o que fazer. Não, e era de uma qualidade, assim, duvidosa. E chegou muito tarde no Brasil, né? O BlackBerry. BlackBerry ele tinha muita falha de segurança. Aí entra no assunto bacana da cibersegurança, que hoje ela é importante para você se proteger. E o BlackBerry ele tinha muitas aberturas para pessoas maliciosas, conhecidas, entre aspas, como hackers,
para fazer sacanagem com a pessoa. E nisso, esse sistema BlackBerry, ele teve essas falhas. Hoje, muitos celulares melhoraram, evoluíram bastante. A gente falou mais cedo do 5125, do Nokia tijolão. Hoje nós temos telefone com internet na palma de sua mão, que é equivalente a um computador. E ele tem, mesmo sendo eficiente, muito bom, tem pequenas falhas, que isso vai ser abordado futuramente, mas é mais por causa do usuário. O sistema tem suas falhas, sim, mas o usuário, ele deixa muitas essas brechas. Não, até voltando ao que você comentou do jogo da cobrinha, é interessante pensar nisso para ver o choque da mudança da tecnologia. Porque antes você tinha o jogo da época, que era esse nível de jogo básico, né, jogo da cobrinha, esse tipo de coisa, e hoje você consegue criar jogos bem mais sofisticados sem ter tanto conhecimento técnico por causa da IA. E não só jogos em 2D, né? Principalmente Sim. agora, jogos com ultra realidade, realidade aumentada, não, calma, 3D. Hoje a gente consegue estar ali dentro do jogo mesmo, né? Com a realidade aumentada, tudo. E eu gosto de pegar um paralelo, que é pensando como o pessoal de antigamente mesmo. Se a gente pegar ali na primeira Revolução Industrial, por exemplo, nunca se imaginaria que a gente tivesse uma tecnologia para fazer o que a gente faz hoje. Por exemplo, você pega na época ali que começou a primeira Revolução Industrial, tipo, não existia nem o conceito de fábrica. Não existia fabricação de produtos, era tudo muito monofásico, né? Era basicamente eu pegava a minha lã ali, fazia a minha roupa, eu chegava pro Gabriel, ó, Gabriel, me toca por 3 porcos aí, cara. Se você for um pouquinho para trás, fala um negócio desse, você era dito como um bruxo, né? Não, se eu virar e falar assim, pô, e se eu tivesse um meio de comunicação que eu pudesse ligar daqui lá no sítio do Gabriel? Não, isso aí é impossível de existir. E foi bem rápido, né? Se pegar a primeira para a segunda Revolução Industrial, foram poucos anos. Sim. Foram pouquíssimos. Se eu não me engano, menos de 30 anos, né? Da primeira para a segunda. E eu vou pegar até mais recente, da terceira para a quarta, foram 5 anos. De 5 a 10 anos, mais ou menos. Mais rápido. Não, você pegou um ponto legal, Arthur. Na terceira Revolução Industrial, já começou a entrada dos computadores. Foi uma coisa assim, as pessoas tiveram uma certa resistência, porque saiu lá da datilografia. Da máquina da datilografia, muita gente assim, digitava mesmo. Datilografia, já fiz. E principalmente por causa da introdução dos robôs, né? E aí começou o debate do pessoal com o receio de os robôs substituíram os humanos, né? Até um ponto curioso. Isso já existia até antes em alguns livros de ficção. Existe Asimov, um grande ali. Tem até os níveis de Asimov, né? Tudo ali, as leis, né, também. E as leis da robótica, grande, robô não pode atacar o humano, deve sempre obedecer o humano. A gente já viu, né, no filme Eu, Robô, que isso não funciona. E é um livro muito bom, recomendação, tá? De 2 técnicos aqui, leia Eu, Robô. É um livro, assim, extremamente perfeito. Não tem coisa melhor. Mas a questão que eu tava falando, principalmente, que assim, você pega ali na região da ficção, tudo que a gente tá falando era ficção. Então, tipo assim, não, eles pensavam, não, pô, vai existir isso sim, vai sim. Vamos só falar que tá ali, que vai existir, que vai que. Tem um artista francês, depois eu até vou pedir o Arthur para colocar imagens disso. Não lembro o ano, mas foi 1900, não, foi 1700 alguma coisa. A data eu não me lembro agora. Ele ilustrou coisas que nós temos hoje, tipo drones apagando incêndios. A ideia de 2 pessoas sentadas conversando numa tela. Ali você tem um celular, uma espécie de relógio, que hoje é nosso smartwatch. Teve umas coisas também, que isso era do desenho Os Jetsons, que tratava muito essa ideia da empregada doméstica. Você tem lá a Beth, inclusive esses robôs eu tenho que chamar de Beth, assim. A gente tem um robô aspirador que chama Beth. Sim. Aí você pega lá a ideia da própria comida, da impressora 3D, feito em comidas
com a impressora 3D, que hoje é uma realidade. Entrando no mercado da computação, da revolução, até a arquitetura, a estrutura, a engenharia civil, a forma que você constrói a sua casa hoje em dia é feita com impressão 3D. Sim. Tem ali a construção em si, inclusive em níveis mais surreais, eu já vi uma impressora 3D, tem um negócio que chama necrorobôs. Eles utilizam insetos, tipo pernilongos, aranhas, para conseguir capturar peças de uma maneira muito minuciosa, na escala de micrômetros, coisas bem pequenas, e utiliza ela para pegar, utiliza o bico, esqueci o nome correto, do pernilongo, para servir como a parte que vai extrusar as peças para tecidos humanos. Então, você consegue hoje criar coisas funcionais com o uso dessa tecnologia. E olha que nós estamos falando da impressora 3D, que é uma coisa antiga. Hoje ela é famosa. Você pegar aí, a primeira vez que eu vi a impressora 3D na vida foi no filme Jurassic Park 1. Tem uma cena que o cara tá extrusando a garra do dinossauro. E eu tô assim, gente. Era uma impressora 3D, cara. Cara, eu imaginava que aquilo Que era, lá. tipo, sei lá. De material, porque um dos problemas, né, um dos desafios da impressão 3D é encontrar exatamente o material que tem resistência necessária para algumas aplicações. E é exatamente isso que limita ela, né, para usar em algumas coisas. No caso, mais antigamente não era nem questão do material, era mais o funcionamento, né? Hoje em dia é Isso, eu material. falo hoje, sim. Hoje material, assim, você pega as inúmeras variações de material que a gente tem, e até vi recentemente uma, que eu até comentei com o Brian, que eu achei muito interessante, que é a impressão em aço. Hoje a gente já faz usinagem e impressão de materiais com ferro. E até uma coisa que a gente gosta de comentar que é, tá, a gente está aqui no ano de 2026, que tipo de tecnologia vai ter daqui a 5 anos? Daqui a 10? E eu vejo umas coisas assim, eu falo, cara, se isso tá acontecendo agora, daqui a 10 anos, muitas das coisas que a gente pensava que, pô, não vai existir. Por exemplo, eu gosto de pegar o filme De Volta pro Futuro. Por causa do carro. Por causa do carro, por causa do skate. Eu quero ter aquele skate, eu vou ter que criar esse skate. O tênis saiu, o telefone saiu, eles abriam, faziam comunicação. Então, tipo, eu fico vendo a ficção, eu falo assim, não, tem muita coisa ali que a gente já Até tem. porque o que era ficção, hoje está Já é acontecendo. realidade. Né? Por exemplo, o filme de Duna. Duna, que foi o precursor de boa parte dessa questão tecnológica. Que, por exemplo, a gente vê muito Star Wars, né? Falar sobre Star Wars ali, das naves, de tudo ali. Mas quem veio primeiro foi Duna com essa tecnologia. E muitas daquelas coisas, pô, laser. Pouco tempo atrás a gente falava, não, laser é impossível de existir, porque como que vai sair uma energia ali de um cano e vai acertar? Hoje a gente já sabe que é real e que já foi utilizado até mesmo em construção, é utilizado em nivelamento, exatamente. Pô, vou fazer uma casa. Em vez de eu ir lá com um pêndulo assim, eu só venho com o laser, já mapeia. Sistema de segurança de máquinas. Sim. Se eu não me engano, essa tecnologia é usada na LiDAR. LiDAR. Aí ele utiliza o laser, ele consegue mapear o ambiente de uma maneira 3D. Você consegue, inclusive, criar uma projeção, tipo cenário de filmes. Eu entro aqui dentro, eu mapeio, o laser ele vai conseguir calcular exatamente a distância dos 4 pontos aqui, e ela consegue te entregar até um modelo 3D em si. E uma coisa que você comentou aí daqui 5, 10 anos, como será o nosso mercado? Existem profissões. Hoje, as nossas crianças elas estão se preparando para profissões que não existem. Parece zoeira isso. Uma vez eu vi um documentário sobre neurociências que falava sobre isso. As crianças hoje, adolescente, até mesmo adulto, eles têm que estar se preparando para profissões que não existem. E assim, como que não existe, eu vou preparar para algo que não existe. Aí você pega a ideia da tecnologia da ficção. Está avançando tanto, hoje em dia, que existem peças que você pode criar com inteligência artificial
que grupos de engenharias gastaria anos para fazer. Então, essas pessoas, elas começam a buscar criar novas profissões, do nada, entre aspas, assim, com estudos, com o uso correto, que eu falei, da inteligência artificial, e você começa a criar coisas assim que vai chegar no momento que você vai ser pioneiro. É que nem as pessoas, acho que é Bandeirantes, que fala? Sim. As pessoas começaram a entrar, desbravar, Bandeirantes, sabe? Bandeirantes. Mas nesse caso não entra muito porque já tinha uns índios aqui. Seria mais, por exemplo, eu vou citar um youtuber muito grande aqui no Brasil, o Rato Borrachudo. Uhum. E ele foi um precursor em questão de vídeos ali. Ou, por exemplo, o Leon e a Nilce. São dois youtubers muito antigos. E muito antigos assim, tá? Calma, Manual do chamando de Mundo. velho. Uns 10 anos aí. Mas eles que começaram, Isso. por exemplo, Minecraft ficou muito famoso por conta dele da Nilce. Então, pô, naquela época, quando eles estavam lançando, eles comentam que, vocês estão gravando videozinho aí, pra quê? À toa? Hoje, Faz todo sentido. hoje você vê ali, depois de tudo funcionando, com sucesso, que o pessoal que trabalhou com a internet naquela época, você fala, cara, eles apostaram uma coisa que não existia. YouTuber em 2000, vou pegar ali 2012, você pode falar 2012 ali, que ainda tava meio 2014, que foi o boom. Realmente. Você falou desses caras. Tem um neurocientista brasileiro que eu admiro muito, é o Miguel Nicoleles. Tem várias palestras desse cara, principalmente assim, em outros podcasts. Cara, ele, na época que não tinha computação como nós conhecemos hoje, Windows, Linux, sistema assim, era aquele sistema mais arcaico possível. Ele começou a desenvolver neurônios digitais. O Miguel Nicoleles, ele é um neurocientista que eu admiro bastante por causa disso. Ele veio de uma geração antes de nós, não tinha essa questão dos computadores que nós temos, com o sistema operacional bonitinho. Você tem lá o Windows hoje, o Linux, até o Linux está mais tranquilo hoje do que 10 anos atrás. Você tem o Mac também. E ele desenvolveu uma espécie de neurônio digital. E ele foi chamado para ir para os Estados Unidos na época. Não tinha telefone, tipo celular hoje, a comunicação. Eu não lembro se era dos anos 60 ou 70 ali, na época que ele foi. E lá ele se destacou muito. Inclusive, ele desenvolveu um projeto que a Neuralink hoje utiliza. Então, a equipe que desenvolveu a Neuralink era aluno desse brasileiro. E na época, ele desenvolveu neurônios no macaco reso, aqueles macacos utilizados em laboratório, que colocou braços robóticos nesse macaco. O macaco começou a controlar de maneira virtualizada. Ele imaginava que tinha 4 braços. E quando acabava a simulação, ele surtava. Por quê? Cadê meus braços? Até o cérebro recostumar que ele só tinha 2 braços físicos, o corpo ia adaptando. E eu acho muito legal essa pegada da revolução industrial, da revolução da tecnologia, porque futuramente já existe uma faculdade de engenharia biomédica com foco em próteses e órteses funcionais, que é muito melhor, de maneira assim, para a pessoa se adaptar, a pessoa que ela é amputada, ou ela nasceu sem um membro, ela consegue controlar pelo poder da mente, entre aspas, telecinese, uma coisa que a gente vê na ficção. Então, o cérebro se conecta a essa tecnologia, pode ser tanto invasiva, que é você perfura dentro do cérebro, ou não invasiva, e ela se adapta ao seu jeito de pensar. Na hora que você pensa em mexer o braço se adapta. Eu vou pegar aquele copo que está aqui, por exemplo, eu vou medir a distância através do meu pensamento. Hoje a tecnologia está nesse nível. Parece ficção, parece loucura, mas é real, é ciência, é tecnologia. Até pra pontuar uma coisa, Brian, a gente tá na época de Copa, né? A primeira vez que a gente conseguiu fazer um ser humano voltar a andar assim, utilizando exoesqueletos, foi por conta dele, que fez um ser humano voltar a andar chutando uma bola. Ele foi na Copa do Mundo, mostrou a tecnologia dele funcionando.
eu acho que uma das coisas, quando eu vi ao vivo, eu falei, caraca, acho que foi nessa época que eu comecei a gostar muito da tecnologia, porque ali mostrou que não tem uma limitação, né? Que é o que a gente pensa, que às vezes, pô, é uma ideia besta, mas e se essa ideia besta, entre aspas, na verdade for uma coisa que pode mudar ali? Porque todo mundo naquela época pensava assim, pô, a gente tem muitos problemas. Por exemplo, a pessoa para de andar. Às vezes é um ponto ali que tá na coluna que não deixa a pessoa andar. Hoje em dia a gente tem até coisas biológicas, por exemplo, laminina, eu não sei o nome exato, peço Também perdão. esqueci o. Mas uma cientista brilhantíssima aqui brasileira, e o mais interessante é voltou a funcionar por conta de basicamente da tecnologia que a gente tem. Então, isso só foi capaz porque alguém teve uma ideia e falou, pô, eu quero estudar sobre isso. E era uma coisa que não existia. Tatiana, o nome da Tatiana, professora. isso. Ela é brabíssima. Detalhe dessa questão da Copa, o mais interessante que teve no cara que movimentou o corpo, não foi o movimento, o próprio cara, ele chutou a bola, ele falou, o que eu mais senti, o que eu mais fiquei feliz foi em sentir o toque. Não foi chutar, ele sentiu. A pessoa quando ela é amputada em si, ela tem aquela, acho que é membro fantasma que fala. Imagina aí você reconecta ali um membro mecânico, eletrônico ali, e você vai reconectar. Eu vou fazer uma alusão ao anime, cara. Fullmetal Alchemist. Eles têm aqueles famosos automail que é funcional, de uma maneira do anime em si, funciona corretamente. Não tem um papo, né? Não tem aquela sensação. Sim. Pensa o seguinte, você dentro da água ali, tentando encostar numa bola ou alguma coisa. E quando você encosta, você não tá sentindo nada. E você fica meio tipo, ué, eu tô conseguindo tocar, mas eu não tô conseguindo sentir. É uma coisa que pode dar um parafuso na cabeça, porque a gente, como ser humano, a gente depende muito dos sentidos. Vai cair, É. aquele reflexo de ele pegar e vibrar o membro, como fala em si, tá lá de maneira invisível, o cérebro ainda ele reage Sim. a quedas, a reações ali. Então, com essas próteses avançadas, a pessoa volta a sentir esse toque. Teve um vídeo de uma moça que ela não tinha os dois braços, aí eles construíram a prótese para ela que ela colocava em cima da mesa, a mão funcionava tipo a mãozinha do familiar, você andava ali e tal, poderosamente se. Teve até recentemente, que eu achei isso muito, vou falar interessante, mas eu acho que ainda não é nem a palavra, que ela utilizou uma rede neural, colocou um capacete, e ela conseguiu jogar um jogo completamente, foi Elden Ring, ela jogou outros jogos, que ela só pensava em algum movimento que ela queria fazer, realizar lá no jogo, e fazia. Então, pra gente que joga normalmente, como que é? Ah, eu clico numa tecla, aquela tecla gera um impulso ali dentro, que gera um código que faz a ação dentro do jogo. Ela imaginava uma ação, por exemplo, na verdade ela imaginava uma forma geométrica, essa forma geométrica era detectado de uma maneira no cérebro dela, e aí com essa conexão fazia o clique, por exemplo, do mouse. E ela conseguiu fazer isso funcionar para outras coisas, não só para jogos. Ela trouxe isso para o jogo e depois trouxe para um braço que ela desenvolveu. Ela desenvolveu mais alguma outra ferramenta que eu não estou me lembrando aqui, tá? Perdão, gente. Mas ela conseguiu transformar uma ideia que parecia até meio louca, né? Se você pensar, caraca, eu vou controlar as coisas pela mente. Eu virei um magneto aqui agora, vou levantar. E uma coisa real. E eu acho que, tipo assim, se a gente não tivesse uns loucos assim na vida, Saímos aqui agora. não sairiam. E era uma época sem IA, né? É uma Quando a gente época falou sem tudo. do Miguel, o cientista Miguel Nicoleles, ele começou a desenvolver isso nos anos 70, 60, por aí. Que não tinha essa revolução de tecnologias que a gente tem hoje. Nem Linux existia. Então, Linus Torvaldo.
grande de industrial, né? Ou você, pegando um ponto aí, é, dando um gap em outras áreas, vamos falar um pouco sobre a indústria. Sobre pegando a Revolução Industrial, entrando Tem nesse alguém que ponto. trabalha em indústria, então essa Exato. área eu não domino muito, então eu já deixo com ele aqui. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma pergunta para você, Gabriel, em relação a como que você enxerga hoje na indústria onde você trabalha, no que você já desenvolveu na sua formação, quais são os pontos interessantes que a tecnologia ela trouxe hoje para o desenvolvimento em acompanhando tanto as pessoas, o funcionário ali, e o maquinário para entregar para o cliente e tudo mais. O que você visualizou hoje de evolução ao longo da sua jornada aí? Bom, o que eu percebi é que, principalmente no interior, a maioria das indústrias ainda tem muitos processos manuais, muitos mesmo. Eu me arrisco a dizer que pequenas empresas, médias empresas, elas têm muito mais processos manuais do que processos automáticos. Então, essa parte, elas estão engatinhando ainda na pegada da terceira revolução industrial e ainda estão meio longe da quarta revolução industrial. Já quando a gente vai para empresas maiores, em capitais, já vê esse cenário sendo mais empregado, de inteligência artificial, de IoT. Por exemplo, tem uma empresa que ela desenvolveu um dispositivo que é um sensor de vibração, entre outras várias coisas. É um dispositivo tipo plug and play. Você pluga na máquina, não importa qual máquina seja, qual máquina industrial seja, ele vai monitorar um monte de aspectos, um monte de variáveis lá. Ele coleta, né, uma base de dados muito grande, por exemplo, de vibração, dados de vibração da máquina, e usa inteligência artificial para prever o comportamento daquela máquina no sentido de se ela vai falhar em determinado momento ou não. E com isso, você economiza milhões dentro da empresa. Porque, às vezes, um dia de máquina parada que você não prevê aquilo para dar uma manutenção, gera um prejuízo enorme. E é aquilo, né? Mesmo se parar algumas horas, já é Sim, um valor, sim, assim, sim. absurdo. O Brian fez uma pergunta muito interessante, Brian, e é até uma coisa que você contou, que é o IoT. Para quem não sabe, IoT é basicamente a gente trazer a tecnologia para o nosso dia a dia, no geral ali. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem bestinha, mas é a geladeira. A geladeira antigamente era o quê? Um freezer, e você tinha a parte de gelo, congelava ali e esse ar frio descia. E era só isso. Hoje em dia a gente tem geladeira que tem Spotify, toca música, verifica, compra que os materiais que você tem ali, né, a comida, tudo, e se estiver faltando você já consegue pedir pelo aplicativo, já chega na Exatamente. porta da sua casa e tudo isso. Então isso é IoT, a gente trazer a tecnologia para tudo. Na indústria, isso já vem acontecendo há muito mais tempo. Isso já vem desde a terceira Sim, geração, tudo sim. ali, da revolução, né, no caso. E para dentro da nossa casa foi até recente, né? Alguns aspectos. Tem um vídeo muito interessante no YouTube, em 2014, 2016. Estou forçando um pouco aqui, porque não estou lembrando direito. Que tinham casas autônomas assim, e que o pessoal brincou falando: ah, essa casa tá parecendo mais uma indústria. Então, a gente tem uma visão da indústria sempre como algo muito, nossa, Sim. tecnológico, tudo ali. Só que aí a gente parte para centros como cidades menores e a gente não vê isso. Sim, e às vezes não é por falta de vontade dessas indústrias. Às vezes as pessoas dessas indústrias elas têm a mentalidade para inovar e tudo mais, só que às vezes ela esbarra num problema de encontrar quem vai fazer e tornar isso acessível. Às vezes até economicamente mesmo para a empresa. Fala em relação à capacitação de alguns funcionários em relação à tecnologia em si. Exato. E até porque, dependendo, terceirizar pode se tornar um custo, né, muito grande, muito maior para a empresa. Ah, cara, isso é. Você contou aí o negócio da casa, eu lembrei do desenho. Eu não lembro se era a Warner, Disney, não lembro. A Casa do Futuro. Depois vocês pesquisem esse vídeo no YouTube. Ela é bem bacana, ele retrata. Cara, é engraçado demais. Então imagina uma casa de IoT. Eu tenho know-how aí de desenhos antigos. Cara, não, e assim, é um desenho antigo,
Você pega ali eu acredito que ele foi feito na década de 80, ali, 60, na minha infância, ó, brincadeira aí. Mas o que acontece? Ele retrata a casa, que nem o Arthur comentou, da falta de comida. O próprio desenho dos Jetsons tem essa questão. Você vê que a vida ela imita a arte, ou a arte imita a vida. Não sei. Porque Essa frase aí foi boa. não sei quem falou não, mas eu tô copiando. Mas você para pra pensar, aquele desenho lá atrás que falava até a forma de fazer a barba, se vestir, a forma de pedir comida, a geladeira em si, que você comentou, ela tem muito essa pegada. E a indústria em si, tem uma coisa que eu acho legal, que eu acompanhei lá no Senai, quando eu fui com a turma da faculdade, tem uma espécie de maquinário, a ideia da quarta revolução industrial na indústria, que usa IoT. Vou dar uma pequena pincelada sobre isso, que eu vi lá. Tem uma coisa que chama realidade aumentada. O que seria isso? Você tem a realidade virtual, que você vai entrar no mundo virtual, seja ele com óculos de visão, com aqueles óculos de Ray, seja ele no jogo, a imersão que você tem. Essa faz ao contrário. Ela vai trazer um holograma, ela vai mostrar para você na sua mão aquele funcionamento. Então, em algumas empresas, você vai fazer um treinamento de um funcionário de uma máquina, você aponta um QR Code na câmera do QR Code e ela automaticamente ela abre e consegue mostrar para você sobre aquela máquina. Não só sobre a máquina, uma caixinha de leite que você vai no mercado, algumas empresas já têm isso. Você aponta no QR Code, você tem ali falando sobre a empresa, o processo daquele leite, como que foi feito, falando sobre a indústria. Então você consegue, hoje com a tecnologia, estar capacitando aí o seu profissional usando essas pequenas tecnologias simples, que já está, muitas das vezes já está pronta, é só você operar, você não precisa ter aquele custo de estar fazendo do zero, reinventar a roda ali. Já está pronto o aplicativo, é só você operar da maneira que te atenda. Isso eu vejo que auxiliaria muito algumas empresas, até mesmo escolas, entre outras coisas. Vou pegar aqui, quando eu estava estudando Cefet, e tinha muitas coisas, por exemplo, eu estudei informática lá no Cefet. E eu gostava muito de conversar com o pessoal de mecatrônica, porque é uma área que eu me interesso muito e tudo mais. E lá tinha algumas coisas que a gente não podia mexer, porque só professores que têm permissão ali e laboratório. tudo. De laboratório e tal, principalmente aquelas máquinas que custam quase 3 milhões de reais lá. que De tem usinagem, de aquelas maiores. usinagem, que a gente respirou perto, tinha um professor no final do corredor falando assim, sai daí, sai daí. Eu até imagino quem seja. Não vamos citar nomes. Não vou citar nomes, mas é um professor bom. É um Sim, professor com bom. certeza. Então, só essa questão que era meio chata. Mas a questão era que, tipo assim, se a gente tivesse uma coisa dessa já lá, eu não precisaria mexer na máquina. Eu só ia lá, apontava meu QR Code. Então é assim que funciona, Sim. pô, é assim que mexe. Desmontar ela virtualmente, eu não preciso desmontar ela real. Eu gosto de pegar o óculos da Apple, que você pega ele ali e tem um aplicativo que você consegue desmontar um coração. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui, pra quem é curioso e quer ver mesmo a coisa funcionar, é maravilhoso. Desmontar um Você conseguia coração, como assim? você conseguia pegar o coração e você conseguia retirar partes assim. Aqui fica a parte lateral do coração, o ventrículo, Usando realidade virtual. usando realidade virtual. Ok. Então você conseguia ver tudo aquilo. Imagina você fazer isso com uma máquina. Você não precisar desmontar uma máquina. Aqui na que Horizon tem óculos de Tem, realidade virtual. a gente já usou em alguns projetos e a gente usa, na verdade, em alguns projetos quando, por exemplo, a gente não tem um equipamento, porque às vezes, sei lá, a gente tá vendo sobre guindastes. Eu não tenho que colocar um guindaste aqui dentro, né? Sim. Não cabe. Aqui a gente a gente tá no prédio, né? Não tem espaço, vamos dizer assim. Vamos fazer um guindastezinho, assim. Mas a gente queria mostrar ele realmente. Então a gente coloca ali pra criança, a criança consegue visualizar e consegue ela mesmo puxando, vendo. Porque é interessante, né? Até está imersa dentro de um guindaste em si, de controlar. Vou pegar o exemplo do guindaste em si. Tem muitos jogos pedagógicos hoje, e até mesmo o uso, eu vejo muito na China, alguns países tipo Japão, Estados Unidos, Europa,
No Brasil é poucos casos que eu vi, mas eu vi mais no exterior. Você vai ter uma aula, ela tem uma imersão muito grande usando essa tecnologia virtual. Como você falou, não tem como abrir um coração ali real de uma pessoa. Não existe, tem que impossível, até crime fazer crime, isso. galera, por favor. Então, a gente não tá incentivando. Você, Né? você vai estudar, você vai levar para a escola, por exemplo, seja escolas municipais, particulares, estaduais, independente, você consegue levar isso e você dá um novo olhar para a criança. Porque se você pega ali aquelas pecinhas que encaixam, bacana, legal, dá para entender a imagem, mas a pessoa está ali, ela se traja ali de um cientista, de um médico, de uma médica, e ela vai estar tendo uma imersão maior. O legal é isso, gente. A imersão que você leva com a realidade virtual, ela faz com que as pessoas até mudem de opinião de algumas coisas. Quero pontuar uma coisa bem legal que o Brian trouxe, e é até legal falar sobre essa questão. A gente fala que é gamificação, é a gente trazer essa área de games para as coisas no geral. Então, por exemplo, a gente tem isso aqui dentro da Horizon, que é levar a gamificação para dentro das aulas. E teve uma vez muito curiosa, eu fui numa escola, no ângulo, os meninos já estão acostumados lá a ter algumas coisas de tecnologia e tudo, só que eu levei o óculos. E nisso que eu levei o óculos, eu falei, pô, eu quero fazer uma aula diferente. Eu vou começar mostrando ali que eles podem jogar jogos, e depois vou montar um joguinho aqui. E eu usei a sala dele para criar um joguinho. E aí, quando eu coloquei ali, ô galera, agora a gente vai pegar esses objetos e colocar na sala. Eles ficaram sem entender. Eles, como assim? E aí, uma aula que tipo assim, os meninos estavam interessados, estavam gostando, mas ainda estavam meio dispersos. Em um momento pro outro, todo mundo começou a prestar muita atenção. Os alunos começam a prestar tanta atenção que você fica assim, é isso. É isso que eu tenho que ser quando eu tô falando com os alunos. É isso que eles querem. Eles querem estar ali imersivos. Quando eu coloquei e o jogo começou a rodar e eles conseguiam ali pegar os objetos que estavam na sala, nossa. Didaticamente, isso é muito bom, né? Você vai estar fazendo a criança, o aluno, trabalhar com o negócio que ela gosta. Sim. Então, se ela gostar daquilo, ela vai aprender coisa técnica, só que vai aprender de um jeito que dá prazer, ela vai querer fazer isso no lazer, vai aprender muito mais. Tem até um joguinho muito interessante que eu e o Brad já jogou aqui com as crianças, que é o Perguntados. É um jogo de perguntas sobre vários temas, e só que ele é no formato de um joguinho. Então ali às vezes tem uma pergunta bem difícil de matemática, a criança está dentro do jogo, ela, não, peraí, deixa eu fazer a conta aqui. Vai lá, faz a conta mesmo, vai atrás de buscar a resposta, só para responder uma pergunta do joguinho. Olha Sim. só, quando que você vai ver uma criança, às vezes, parada ali e... Ah, não, peraí. Quanto é que é 53 dividido por 12? Essa metodologia aí tem um professor de física lá do Cefet que usou na pandemia. Ele colocava quizzes, né, alguns jogos, e no meio desses jogos, sei lá, você estava andando no labirinto, e aí você encontra uma moedinha, alguma coisa assim. Sei qual professor. E aí, quando você pega essa moedinha, aí aparece um quiz lá para você responder de física. E aí você tem que responder certo e tudo mais. Não tive aula com ele, mas tive colegas que tiveram. Cara, você acabou de dar uma ideia muito boa. Isso aí me lembrou muito o RPG pelas aventuras solo. Você tinha que ler e durante a leitura você tinha que escolher qual porta você entraria, qual página que você tinha que ir. Guia do Mochileiro? Cara, tinha vários. Esse é da Só Aventuras. Esse é Isso um vai mudando o futuro do jogo, né? O futuro Isso. de onde você chega, no caso. Isso. Aí, de acordo com a porta que você escolhe, você tem uma decisão boa ou ruim. Só que você tinha que ser honesto consigo. Se abrir a porta, Você morre. Não, Tipo isso, cara. Aí eu comecei a pensar agora. Você falou assim, nós conseguimos construir isso durante as aulas com foco nas escolas, com foco na educação, com foco no lazer, no divertimento e criar essa imersão. Tanto é que teve recente, pegando essa ideia, teve um maluco lá nos Estados Unidos, acho que foi lá, ele criou no jogo do Yu-Gi-Oh!, que é jogo de card game, onde que ele invocava a carta, o bichinho criava um holograma. Gente, então assim, eu fiquei espantado. Não sei o que aconteceu lá com a Konami e tudo mais, se teve
viu com bons olhos, eu não acompanhei essa parte. Pode ser ter. Não é Nintendo. Nintendo. Certo. Cara, então assim, você vê que você consegue trazer uma imersão que nem a própria empresa ela trouxe. Então, se você começa a pensar assim, o que eu posso trazer de inovador usando o que eu tenho de tecnologia? Eu posso criar coisas que nem a própria fabricante ela conseguia, ela pensou em fazer, ou ela pensou que ia ser um gasto desnecessário, mas se acaba que a pessoa ali que gosta dessa área, ela toma gosto, ela vai evoluindo naquilo. E ela pode criar um joguinho, que pode ser uma revolução hoje. E detalhe, hoje em dia, minha mãe sempre falava quando eu era criança, Braz, isso não dá dinheiro não, Braz. Pra que você está jogando? Isso não dá dinheiro. Gente, hoje eu trabalho com games, desenvolvo jogos simples, mas está ali funcionando. É, e eu vejo assim que a gamificação que você falou, tanto nas empresas hoje em dia, cria mais estímulos para o funcionário, para o aluno, para o em geral. Então, que entra no ponto neurológico isso. Você cria uma espécie de sensação, olha, se eu fizer isso, fazer essa conta, eu vou ganhar tais pontos lá. Então, trabalhei num lugar que o aluno, quando ele fazia bonitinho as aulas, ele ganhava ali pontos, moedinhas digitais que ele podia trocar na roupa do personagem, nas skins. Isso os alunos eles brigavam para acabar primeiro para poder ganhar mais pontos. E me cobrava. Eles me cobravam, tipo, Brian, vai ter quiz hoje? Vai ter quiz hoje? Então, tem aquela recompensa, mas o aluno ele se esforça mais ainda para poder pegar. Eu acredito que lá na indústria, essa gamificação ela pode ser benéfica. Eu não sei, eu nunca trabalhei na indústria diretamente, mas o que você acha sobre a gamificação nas indústrias, Gabriel, em relação a, em geral, no cumprimento de tarefas, é, para o funcionário em si? Eu acho que envolve uma mudança de mentalidade muito grande, sabe? Assim, eu acho que isso pode ser colocado em prática, mas de forma bem gradual. Porque, querendo ou não, é um choque, né? Você colocar um jogo num ambiente que. Gamificação, né? Não fosse um jogo só para o pessoal divertir, mas, claro, buscando resultado, né? De trabalho. Mas num ambiente que é, às vezes, agressivo, de certa forma. Então, eu acredito que é benéfico, sim, mas para implementar na prática, teria que ser uma coisa bem gradual. Bom, pessoal, mas como eu estava falando, né, que é a questão que o Brian trouxe, eu acho que a gamificação na indústria seria algo bem disruptivo. Se a gente for pensar em realmente game mesmo como uma coisa lúdica para algum operador de máquinas, etc. Mas se a gente pensar em animações para auxiliar que o operador entenda como que é o fluxo, como que é o processo, como treinamento para a pessoa aprender a mexer ali naquela máquina, participar daquela operação, eu acho que seria bem positivo. Até trazendo um ponto de vista mais técnico e não tão de indústria, seria, por exemplo, talvez trazer para o trabalhador ali um treinamento mesmo. Então, por exemplo, ele pega ali o celular dele na máquina, por exemplo, e na máquina ele vê o funcionamento dela. Por exemplo, você faz esse movimento aqui na peça desse jeito, porque lá na frente, se você não fizer isso aqui, vai sobrecarregar a produção. E você não pode sobrecarregar a produção. Então, por isso que a gente deixa nesse valor. Então, quando a gente fala lá para você, não, deixa entre 20 e 30, a gente está falando nisso porque se você passar ou diminuir, lá na frente vai acontecer isso e isso. E pro colaborador ali, isso é importante, porque cria para ele uma noção espacial de toda a fábrica, né? Querendo ou não, por exemplo, tem muitas pessoas que, eu trabalho na fábrica, eu só sei como que aquilo ali que eu faço funciona. O restante, não é que não me importa, mas eu não sei, eu não tive a experiência ali. Mas com um jogo desse, quase que eu tinha isso já. Perdão. Acordar aí, ó. Mas até voltando aqui, é interessante, né? Tipo assim, ele saber como funciona tudo, até mais pra ele entender no geral por que de achos ele tá girando uma válvula ali que na teoria não faz nada. Sim, e indo nessa linha aí que você falou,
eu acho que o desenvolvimento de simuladores seria fantástico nesse sentido, porque se, por exemplo, tem uma máquina complexa, uma máquina que, se ela for operada de forma errada, isso gera riscos, pode gerar prejuízo para a empresa. Você desenvolve um simulador para, como um treinamento para o operador utilizar aquela máquina, que é a hora dele errar, seria, seria fantástico, Pô, porque perfeito. todo o erro que ele cometeria por falta de experiência presencialmente naquela máquina, ele já teria cometido antes, onde ele pode realmente cometer, que é no simulador, e aí ele chegaria na máquina e ele já estaria fino ali. No... Gabriel pode falar muito bem sobre isso, porque ele trabalha na Diviníssimo, e lá, por exemplo, errou técnico lá, faz 1 trilhão de pão de queijo, ou não girou ali a máquina do jeito certo, queimou tudo, ou congelou tudo, né? Porque é congelado, não é? Sim, os pão de Então queijo são pode dar congelados. problema até de infecção, não, é problema de bactéria, dependendo Sim, se fizerem errado, né? sim, sim. Então, tipo assim, realmente, esse ponto do simulador é bem, bem interessante, né? Porque, por exemplo, você não sai pilotando um avião, né? De uma vez, você faz um simulador. Sol também. Autoescola, né? Ali, principalmente. Aproveitando o gancho, lá na Diviníssimo, a gente desenvolveu um projeto lá de automação. Eu desenvolvi quando eu estava fazendo estágio lá, sob orientação de um professor lá do Cefet, professor Lucas Oliveira. E Ô, lá, Lucas? sim, Opa, lá na Diviníssimo, na preparação do pão de queijo, antes era um processo manual. Porque lá tem uma máquina de misturar a massa de pão de queijo e, como ingrediente, tem água e óleo. E antes, o pessoal, como eles faziam? Eles enchiam vários baldes de água, vários baldes de óleo e manualmente ia lá e despejava dentro dessa máquina que mistura. E pensa, são 120 litros de água, mais ou menos, 40 litros de óleo em cada receita. Você faz 30 receitas por dia. Então, se fizer a conta, por dia o operador pegava o balde e despejava no misturador mais de 500 vezes. Nossa. Aí a gente desenvolveu um sistema lá, montou um painel, desenvolveu um hardware próprio, uma EHM própria, tudo do zero, para fazer a dosagem de água e óleo diretamente para dentro do misturador. Então hoje, como está lá? O pessoal chega, tem uma EHM, ele seleciona a receita, porque cada receita tem um set point de água, de óleo, e aí já vai fazer a dosagem da quantidade total de água e óleo por receita, e vai jogar direto para dentro do misturador sem ter nenhum humano ali no meio do caminho fazendo esse processo. Pô, bem interessante. No caso, nossa, ele tá falando de pão de queijo, eu tô com uma fome aqui. Nossa senhora. Depois arranja uns pão de queijo lá pra nós, tá, Pode cara? deixar. Vou trazer um pro próximo Pô, podcast. porque, vamos ser sinceros, quem é aqui da região de Divinópolis, tudo, diviníssimo, o pão de queijo É o deles melhor pão de queijo. Nossa senhora. Pão de queijo e salgadinho. Pô, não, eu não vou entrar no método salgadinho, não, porque quase me levou a falência esses salgadinhos aí. Pô, eu comprava muito na época do Cefet, que o pessoal vai fazer festinha, Cefet. A gente, era 30, 40 pessoas. A gente ia lá, comprava um monte mesmo, fazia um monte e só felicidades. Bom demais. Só uma coisa a pontuar, quando você fala IHM, você pode falar mais um pouco sobre isso? O que seria a sigla IHM para o pessoal que não entende o assunto? IHM, pessoal, é uma interface homem-máquina, que é uma interface em que o operador vai realizar instruções de como aquela máquina deve se comportar. Então, por exemplo, eu citei no caso desse dosador automático de água e óleo. Na IHM, o operador é uma tela, ele vai clicar lá e vai selecionar a receita. Ele vai clicar em outro botão e, sei lá, vai encher os tanques com a dosagem, vai fazer a dosagem de líquidos, vai clicar em outro botão, vai despejar aquele líquido dosado para dentro do misturador. Então, é uma interface que vai... interface homem-máquina. Vai fazer a ponte entre o operador, que é o ser humano, e a máquina que vai executar aquilo que o operador deseja. Ótimo, isso é bacana, cara. E eu vejo muito isso principalmente nesses cursos de ciência da computação, engenharia, mecatrônica em si. E isso volta naquilo que falamos sobre a Revolução Industrial. Você tem ali a máquina, o ser humano, trabalhando em conjunto. Muito das coisas que
nós temos um certo pânico é o quê? A máquina vai me substituir. Não é isso. Eu tenho que aprender a trabalhar lado a lado com a máquina. Lógico que as máquinas elas vêm para substituir serviços mais braçais, serviços que podem causar risco de morte para o funcionário. E isso a indústria ela olha com bons olhos. Como que eu posso não causar um acidente grave com o meu funcionário em si, mas de uma forma que eu posso estar pegando ele e interagir com a máquina em si? Um exemplo, você comentou aí quase 300 viagens que o ser humano vai fazer. Imagina a exaustão que o ser humano vai ter. No final do dia, ele pode ter uma lesão, ele pode causar ao longo do tempo o LER, que é questão de movimento repetitivo. Causa muito até em quem mexe no computador ali sentado no escritório o dia inteiro. Você está o dia inteiro teclando, Sim. etc. Exato. E o que acontece? Essa interação com a máquina e o homem, ela é legal demais. Nesse projeto da Senai que eu vi, de um braço robótico, sou fascinado com braços robóticos. Que você trabalha com ele colaborativo. Ele pega o equipamento, ele tipo faz assim, ó, toma, eu preciso que você segura. Aí a máquina, para entender, nesse projeto que eu vi, você dava um tapinha bem de leve, dizendo, olha, pode me entregar. Você conseguia pegar o equipamento na mão dele, na mão da máquina e nas suas mãos. É uma coisa assim, meio até parafraseando ali, uma coisa meio divina, né? Você tem ali o ser humano, que ele criou a máquina, e a máquina está ali auxiliando o ser humano. Então eu vejo que isso é um ponto muito importante para as pessoas procurar se capacitar e perder o medo da máquina vai me substituir. E não você tem mais cedo. Hoje você consegue construir casas reais, com concreto e tudo mais, usando impressora 3D. Mas tem um humano operando em conjunto. Vamos supor que essa máquina ela está preparando só a parte do regolito ali, onde que ele vai depositar o concreto em si. O ser humano ele vem e faz aquela parte da treliça, ele pode colocar a parte do metal, ele pode vir preencher interno, ou ele pode estar operando, verificando. Tem material? Tem. A impressora 3D usa o filamento. Né? Você vai usar o cimento, concreto, ou outro tipo de material próprio. Então ele vai ficar de olho. Olha, eu tenho que preencher esse estoque. O caminhão que vai estar trazendo esse equipamento, quem vai operar? É o ser humano, por enquanto. Mas dá para trazer carros automáticos? Dá. Mas o ser humano está sempre ali, ó, operando, consertando, repondo o material. Isso que vai auxiliar bastante eles, em geral. Vou pontuar uma coisa muito interessante, e agora saindo um pouco dessa região mais de robótica e vindo por uma coisa mais de programação, que é o caso das inteligências artificial. Eu vejo muito pessoas que são de fora da bolha tech e ficam falando, pô, programador vai ser substituído, não vai ter o porquê a gente ter programadores mais, tudo ali. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o programador, ainda mais nessa junção de homem e máquina, é uma é a ponte ali para fazer a máquina funcionar. Porque beleza que a IA faz o que tem que fazer ali. Só que quem que dá o comando é a pessoa, é o programador em si. E tem até um estudo que saiu recente que mostra que pessoas que não têm capacitação técnica para conversar com a IA, quando vai fazer um produto ali, faz um produto. Só que o produto ele sai meia boca. Vamos colocar dessa forma, meio informal. Ele não sai como poderia sair da melhor forma possível. Por quê? Por falta de capacitação técnica, por falta de não entender como a ferramenta funciona. Eu vou pegar agora para uma parte de IA já sendo utilizada aqui em Divinópolis, que é utilizada na prefeitura. Eu tenho contatos com o pessoal de lá e tem um cara muito, muito brabo lá dentro que ele basicamente ele utiliza a inteligência artificial na hora de verificar os PCs da região que ele está cuidando. Porque como que era antes? O cara ia lá, ligava um computador, verificava se não tinha nenhum vírus, se não tinha nenhum ataque, se não teve nenhum problema. Depois ia para outro, depois ia para outro, depois ia para outro. Imagine isso
50 computadores. Olha o Nossa. Não, o tempo que demorava é absurdo. E agora com o IA ele só chega lá, senta no computador dele, ele conectou toda a rede, faz uma varredura para mim. Pô, ela faz a Um varredura, clique. verifica tudo, se deu problema, fala qual que deu o problema, depois ele vai lá, conserta os que tem que consertar. Só que para ele chegar nesse nível, ele teve que fazer a IA rodar um sistema, ele teve que dar o conceito técnico para ela fazer essa varredura, ele Sim. teve que... Então, por exemplo, uma pessoa leiga não conseguiria fazer um projeto desse, porque precisa de uma capacitação técnica muito elevada. É a forma como você descreve, né? A forma como você cria o Isso. seu prompt para IA faz toda a diferença. Então, se você é um cara técnico e sabe pedir com informações técnicas o que você quer, a chance da IA fazer um negócio bacana é muito maior. Agora, se você for vago, pode ser que não saia tão bom. Isso entra até numa coisa, até uma notícia recente, saiu um paper recente que mostrou que, sabe quando a gente vira e fala assim, não minta, IA, não minta. Beleza, ela não vai mentir, ela vai te engabelar. Ou seja, ela vai mostrar uma coisa que realmente aconteceu. Não, isso aqui realmente aconteceu. Só que ela vai distorcer alguns pontos que você não vai perceber. Para chegar onde você queria Por chegar. exemplo, eu quero que ela fale sobre Revolução Industrial. Ela vai citar tudo perfeitamente. Ela vai citar quem estava lá, quem fez acontecer, tudo perfeitamente. Só que você vai olhando alguns pontos em específicos, opa, tem divergências. Ela quer te agradar. Ela quer te agradar perfeitamente. E mesmo você pedindo para ela não te agradar, ela ainda busca essa... Sim. Mas por quê? Porque ela foi criada pensando nisso, em agradar o usuário. Então acaba que ainda temos muito ponto. Por exemplo, eu gosto de utilizar o termo inteligência artificial no dia a dia, porém, se eu for falar um conceito técnico, eu não chamo inteligência artificial de inteligência artificial, porque ela não tem inteligência. Ela não pensa igual a nós, seres humanos. É um conjunto da Barça, vários livros ali, uma enciclopédia, que ela vai estar reproduzindo palavras-chave para poder trazer aquela informação, pode ser uma verdadeira ali e tal, mas é o mais próximo para te agradar. Daí que entra um tema bem interessante, pessoal, que é você saber como conversar com a IA. A IA, ela tem um segredo. Se você simplesmente chegar nela e fala, olha, fala para mim sobre... Vamos fazer um pão de queijo? Sobre a Revolução Industrial, sobre qualquer coisa, ela vai te entregar um assunto genérico, raso. Agora, tem alguns toques que você pode colocar na IA, que são prompts. Você vai criar uma personalidade para aquela IA. Então a IA ela vai estar vestindo aquela roupa, ela vai entender e interpretar aquela posição dela. Então ela não vai estar... É a palavra que eles utilizam, é viajar, esqueci o nome. Alucinar. A IA ela não vai alucinar. O que seria essa alucinação? Ela vai começar a te entregar coisas sem nexo. Então quando você cria uma personalidade para a IA, você começa a conversar com ela, trata todo o assunto bonitinho, nos mínimos detalhes, e depois você lança a pergunta, ela consegue te entregar uma resposta mais correta, mais direta. E lembrando, ela tenta te agradar. Mas quando você cria personalidade, você começa a ver que ela está falando assim de uma maneira que não te agrada tanto. Ela te mostra pontos de vista como profissional que ela foi moldada, para poder te mostrar o ponto de vista dela. Até uma coisa que eu vou pontuar para ir na sua fala, que foi bem interessante, né? Essa questão da personificação ali dela, tudo. Quando você faz um prompt, eu gosto muito de ver meus alunos fazendo, porque quando eles chegam mais novos ali, e a gente apresenta a inteligência artificial, eles perguntam perguntas tipo assim: ah, oi, tudo bem? Perguntas muito rasas, muito simples. E aí, quando a gente vai mostrar para ele, não, você pode perguntar mesmo, você pode criar uma pergunta, você cria o contexto da pergunta, cria todo um tópico ali para ela, Sim. e ela vai ler na mesma velocidade. Ela vai interpretar na mesma velocidade. E aí eu vejo isso, que as pessoas, elas têm, não é preguiça, mas elas não querem montar esse quebra-cabeça.
Porque se você for montar um prompt mesmo, eu já passei ali umas 2 horas montando um prompt para eu chegar no resultado que eu queria. Então, eu passei várias horas. Tipo assim, eu quero que você crie XX coisas, não utilize tal, tal, tal. Eu quero que você utilize o padrão tal, 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 com as cores tal, com hexadecimal tal. Então, eu fui definindo, e eu gosto de até falar com os alunos que é assim, ó, aí há uma linha reta aqui. Ela, todo tempo, quer sair dessa reta. Sim, Você criando o prompt, você tá colocando barreiras para elas não sair. exato. Vai sair, vai vazar um pouco. Vai sair uma região ali e tudo, mas ela vai chegar na melhor região possível. Geralmente você cria o prompt, primeira vez que você cria, você conversa ali com ela, né? Você vê que a resposta dela, ela saiu, que nem você falou. Aí você vai, edita o prompt, ou então copia o prompt, joga um novo chat, aí vai melhorando até você conseguir seu resultado. Só um toque, Brian, antes de eu te passar a palavra aqui, rapidinho. É, é que, por exemplo, quando eu vejo algumas pessoas utilizando ali no modo geral, elas têm medo, eu estava falando dessa questão de medo e tal, não dela entregar um resultado, às vezes, ruim e tal. Às vezes é da IA falar alguma coisa que ela não vai entender e saber se é verdade. E não Entendi. saber pesquisar isso depois. Eu já tive uma aluna, ela fez aqui, mas eu não sei se é verdade. Tem como você verificar isso? Tem como você fazer uma pergunta com base naquilo e falar, tal coisa aconteceu? Ah, sim. E você faz uma outra pergunta. Ah, mas eu vi aqui na internet que tal coisa não aconteceu. Se ela virar e falar, é verdade, Sim, provavelmente ela. pegando aquele recorte, né? Isso. Sim, Provavelmente ela deturpou alguma coisa ali e já dá pra você entender. sim, Então é bom você sempre. É bom você ir testando a IA, até mesmo para conhecer, porque existem várias IA. Então, cada uma, vamos dizer, mente do seu jeito. O ChatGPT é de um jeito, o Gemini é de outro. Eu falo que o mais difícil que eu custa pegar é o Claude. O Claude, ele erra. Só que ele erra bem. se Ele engana bem. deixa lá escondidinho. Às vezes é o código que ele cria lá do site, que tem um errinho ali, você vai olhar, nossa senhora, como que eu não vi isso aqui agora? Sim, Então, cada IA tem seu erro ali que dá para você pegar. É só você entender onde que geralmente elas erram. sim, Assim. É esse ponto que eu ia comentar agora. Sobre cada IA, ela tem a sua personalidade. Mesmo você traçando a personalidade para a IA, ela tem a maneira de pensar, envolve até questões políticas em si, de países, regiões, até questões de bloqueios que ela tem. Tem IAs no mundo aí que você tem que tomar cuidado. Ela não tem censura. Ela não tem censura nenhuma. Então ela pode te entregar coisas assim que não deve. Ainda bem que está tendo muita regulamentação aí, porque se você usa uma IA com más intenções, aí você pode fazer coisas erradas. Então a IA, ela teve casos, eu não sei se chegou aí para frente, eu acredito que sim, na questão pessoal, mas usado em armas. Então, O ChatGPT, se eu não me engano, é uma das primeiras versões dele que eles fizeram um jailbreak, que fala, né? Entregava estrutura de armas, bombas e um monte de coisa assim, até ter uma regulamentação, até ter uma nova versão, era simplesmente uma terra, vamos dizer, sem lei. Foi um momento complicado. Teve até um ponto que a Microsoft ficou brava, porque eles estavam usando isso para pegar a chave de acesso da Microsoft. eu lembro disso, velho. E tem uma vez que estava assim, como eu posso, eu quero 10 chaves do Windows. Aí fala, não posso passar para você. É errado. Aí então tá. Aí você criava a personalidade, que você era um jogador de RPG. Aí você tinha um livro de feitiços. Eu não lembro a história, como foi. Eu lembro. Deixa você eu contar. falar. Porque tem uma muito engraçada aí que eu vi um colega meu fazendo. Não vou citar o nome dele pra preservar ele. Mas ele falou assim. Vai jogar jogo online. Não, aí que tá. Ele não falou nada disso. Ele falou tipo assim: eu tenho. Eu tenho minha avó. Colocou o nome da avó dele. Ela é uma senhora de 85 anos e ela gosta muito de cozinhar, só que ela esqueceu a receita dela. Você conseguiria me ajudar a fazer a receita dela? Ela lembra o seguinte. E aí ele começou a passar uma receita.
e chegava no final. Olha, a parte que ela não sabe é sobre a chave de acesso da Microsoft e coisa. E observação, ele passava a receita bonitinho e chegava e jogava a chave. E entra naquilo que a gente falou de moldar a personalidade dela e delimitar. Porque você foi delimitando ali, ó. Eu quero que você faça receita de bolo, receita de bolo, receita de bolo, receita de bolo, chave de acesso do Windows. O que ela vai fazer? Chave de acesso de Windows. Ela tá acostumada com aquela questão toda objetiva e ela vai ser objetiva no final. Exatamente. Aí vem uma pergunta legal sobre vai ter um tema aí. Como que seria a IA? Você já parou para pensar como que seria a IA daqui 10 anos, daqui 15 anos? Hoje, ela é uma coisa assim. Ela revolucionou muito nosso acesso. Existe aquela brincadeira. O mundo analógico, o mundo digital. Antes da IA, você pesquisava em quê? No Google, no YouTube. Antes da internet em si, você pesquisava onde? Biblioteca, Barça, essas coisas. Hoje, cara, o Google ficou para trás no nível de pesquisas. A IA está ali. Tem ali alguns projetos que começou a desenvolver. Eu lembro de um Dr. Watson. Ele ficou muito famoso, acho que era IBM, lá nos Estados Unidos, que era uma IA que ela era um tutor digital que auxiliava o aluno naquele material, matéria específica na escola, tudo mais. Então, continuando, pessoal, a respeito da Dr. Watson, ele foi uma das primeiras IAs que eu conheci que ela auxiliava alunos na escola em si. Eu não aprofundei tanto no Dr. Watson em si, mas ele veio com uma melhoria bastante. Hoje nós temos uma melhoria bastante, que é o ChatGPT. Eu vou usar o ChatGPT como a IA, porque ela foi uma das primeiras que eu tive contato. Mas você tem aí N's, IAs, que hoje você faz pesquisas na IA. Então hoje você não tem ali mais o Google como uma fonte de pesquisa verdadeira que você tinha ali para resolver suas questões. E dependia de pessoas para poder montar um artigo, algo real. Você tinha que confiar, porque não dava para confiar só no Wikipedia. Eu podia modificar a Wikipedia, aliás, eu fazia isso. Então, quem nunca fez isso na vida? Então a Wikipedia era uma fonte segura que nós tínhamos na internet, mas ela ao mesmo tempo era muito refutável. Você podia mentir, você podia trocar as informações dela. E hoje nós temos a IA como uma das principais fontes de pesquisas e temos como verdade absoluta, mas tome esse cuidado, pessoal. Tá aqui, toma cuidado com a IA. Ela é boa, ela é excelente, mas não use ela como verdade absoluta. Vou pegar até um ponto aqui. E basicamente tudo isso tem meio que um ponto, assim, né, querendo ou não, de ter que. A pessoa, no geral, as crianças, adolescentes, nós adultos mesmos, a gente precisa de ter um treinamento ali sempre, né? A gente precisa sempre ficar se atualizando tudo. E, por exemplo, aqui na Horizon, a gente tem vários cursos, por exemplo, que já estavam prontos, que a gente sempre atualiza, sempre atualizando. Por exemplo, eu estudei na Horizon faz, vai fazer uns 8 anos. Eu estudei durante 5 anos aqui. E eu pego os cursos da minha época para os cursos que temos atualmente e mudou muita coisa. E a gente pretende continuar sempre mudando porque é sempre atualização, atrás de atualização, atrás de atualização. Na época que eu fiz inteligência artificial, não tinha direito, não tinha ChatGPT, não tinha nada. E, por exemplo, os cursos que a gente tem, por exemplo, agora de Roblox, quando eu fiz, era só um joguinho protótipo ainda. Então, acaba que a gente sempre vem atualizando, né? E nessa questão de atualização, a gente tem até uma coisa bem interessante para até comentar aqui com vocês, que é o nosso novo curso, o Next Tech. Vou deixar o Gabriel falar mais sobre esse curso, porque ele que está tomando a frente, ele que vai ser o professor desse curso. Então, vamos lá, Gabriel. Sim, a Horizon hoje ela já oferta cursos durante o dia, mais voltado para crianças, né? Que é o Tech Kids, certo? No caso, é para criança, mas a gente também tem para adolescente, Sim, para o para pessoal, tudo. adolescentes. Para adultos também. E agora a Horizon vai ofertar também cursos noturnos, que é o Next Tech. Nesses cursos, os alunos vão aprender basicamente o que a gente conversou aqui hoje.
que é tudo que envolve tecnologia. Vai aprender programação, eletrônica, robótica, num primeiro módulo, né? Para começar a desenvolver o raciocínio lógico, introduzir as técnicas, né, das profissões, né, de hoje em dia, do futuro. E, num segundo momento, a gente vai abordar Python, análise de dados, inteligência artificial, que são tópicos que os alunos precisam aprender hoje para poder se inserir nas profissões que estão surgindo, as profissões do futuro. O Gabriel tocou um ponto interessante do curso. A gente pensou muito tempo durante esse curso para fazer esse curso ali, porque a gente queria trazer uma coisa que não tem na região de Divinópolis inteira, né? Sim. Divinópolis, região aqui mesmo, pegando. Até falaria Minas Gerais inteira mesmo, porque a gente chegou a pesquisar sobre não tem mesmo. Porque querendo ou não, se a gente for pegar ali essa parte de estrutura, acaba que a gente aprende ali uma coisa sobre informática. Depois aprende ali sobre robótica. Agora, trazer tudo junto ali e mostrar e criar esse passo a passo, por exemplo, quando eu aprendi programação, eu aprendi na linguagem Java. Então, traumas. Eu peguei de uma maneira muito diferente e trazendo dessa forma é muito mais visual. Então, mesmo que você, meu filho tem 16 anos e já sabe programar em C. Beleza, mas a gente vai trazer com uma outra cara, uma outra região. Uma outra metodologia. Sim, por exemplo, a gente vai mexer com um pouco com o Arduino, mas o nosso foco até principal é o ESP, trazendo ferramentas que, beleza, ele quer sair daqui e fazer um estágio, ele pode fazer um estágio numa empresa, por quê? Porque ele já tem um conhecimento técnico de ESP que poucas pessoas têm. E é um conteúdo assim que se você realmente aprende, você já está na frente no mercado de muitas E, pessoas. inclusive, a automação que eu comentei mais cedo, né, que foi desenvolvida lá na Diviníssimo, foi feita utilizando o ESP. Aí, ó. Então é uma coisa que tem uma Porém, essa eu pegada não sabia. industrial. Tem uma pegada Aí, ó. industrial. E detalhe, pessoal, pegando a ideia da pegada industrial em si, falar uma diferença bem pequena entre tanto o Arduino quanto no ESP. No Arduino é excelente, cara, o Arduino é bom. O ESP33, 32, excelente também. Na 32, tem tanta nomenclatura, tanto microcontroladores. Esse ESP32, ele tem muito mais capacidade que o Arduino em si, e inclusive ele consegue ter uma ligação direta, sem necessidade de shields. O Arduino pode ter isso, mas você precisa de shields, etc. Só que ele já está embutido. Então, para você construir uma página web onde que você vai estar monitorando o sistema ali de esteira, o ESP32 ele já tem essa facilidade. Então, como o Arthur falou, nós temos assim uma inovação tanto no dispositivo utilizado, durante a nosso diferencial é esse. Você vai estar utilizando uma ferramenta que ela é mais atualizada em relação às outras. Então, assim, temos que acompanhar a tecnologia e as ferramentas que existem para facilitar. A linguagem C, ela é bem antiga, porém ela é simples funcional. É uma das melhores linguagens que existe. Linguagem C, C++. Ela está presente Vou falar aqui rapidinho, até tipo, Muito hard. Você falou uma coisa meio errada. Falou uma das não, a melhor. Eu sou o maior defensivo de linguagem C de todas. Tudo que a gente conhece de tecnologia é graças à linguagem C. O Linux que você utiliza é feito em linguagem C. Não sei, o Java tem que ficar lá. Tudo que a gente vem, e eu até brinquei com o Gabriel quando ele trouxe essa questão do curso pra mim, falou assim, cara, vamos fazer esse curso, tudo. E eu brinquei e falei assim, pô, vai ser qual a linguagem? Ele falou assim, eu falei, é isso. Já abriu o sorrisão. É isso. Por quê? Como eu comentei sobre o nível técnico que tem para ser utilizado do IA, quando você traz ali para o adolescente, para a criança, a linguagem em si, ela já tem que começar com um pensamento, uma estrutura lógica, criando um raciocínio lógico, que acaba que lá na frente, quando ela for usar IA, ela já está fazendo, tipo, padrão. Porque a linguagem em C, ela literalmente é por tópicos ali. E ela passa linha por linha. Então você tem que ter uma estrutura bem
estruturizada, assim, tem que ter uma estrutura bem clara. Receita de bolo. Sim. Isso. Exatamente a receita de bolo da vovó para fazer aquele pão de queijo maravilhoso, aquele bolinho salgadinho. Se você erra a parte ali, vai sair um pão de queijo? Vai. Mas será que vai sair bom? Então, assim, a linguagem C, pessoal, ela é excelente. Ela vai ensinar você a pensar melhor, raciocinar melhor. Ela vai conseguir fazer você se capacitar melhor, não só como programador, como desenvolvedor, mas até no seu dia a dia. Você começa a programar o seu dia em si, das maneiras, as tomadas de decisões corretas. Então, a linguagem C não só faz o processo melhorar, mas você também em si. Cacau tá usando função na vida real. Função recursiva aqui, pô. Nossa, 2009 eu tava com quanto? Não, 4. Eu tava com 8 anos. 9 anos. Praia. É complicado. Mas até tocando num ponto, porque o Gabriel falou ali de basicamente 2 módulos, a gente dividiu um primeiro módulo, principalmente para essa questão de robótica, programação, tudo, e uma outra parte que é voltada para Python, voltada para inteligência artificial, machine learning, tudo ali, porque essa primeira parte é mais para o adolescente ali que já tem um conhecimento, ou até mesmo para o adulto que já tem um conhecimento técnico, revisar esse conhecimento, ou melhorar esse conhecimento, criar novamente essa estrutura lógica, até mesmo aprender o C, ou criar essa estrutura, para depois lá na frente chegar e, beleza, não tô tendo tanta dificuldade quanto eu teria se eu tivesse já começado lá na frente. Sim. Porque é aquilo, não vamos passar o carro na frente dos bois. Vamos aprender primeiro essa estrutura, depois vamos pro Python, e aí a gente aprende todas as tecnologias, PyTorch, tudo ali, pandas, e depois vamos fazer um machine learningzinho básico, vamos fazer uma estrutura, depois vamos criar uma ferramenta usando IA ali, uma automação, por exemplo, no WhatsApp, tudo ali. Sim. Porque acaba querendo ou não, que tudo que a gente faz, da maneira que a gente está estudando, influencia, querendo ou não. Então, pô, deixou de passar aquela aula de vamos supor, função recursiva, que a gente até brincou aqui. Lá na frente, quando você estiver vendo Vai IA, fazer falta. que é vamos dizer, uma estrutura de funções recursivas, vai fazer falta. Então, por isso que a gente tem essa questão estrutural, que até mesmo tem um aluno que vai fazer esse curso com a gente, que falou, pô, Arthur, eu já vi essas coisas, esse início ali de pelo menos 2 meses. Isso pra mim vai ser ruim. Eu falei, não, cara, não vai ser ruim. Você vai ver novamente, revisar, e vai ver que teve coisas que mudou, porque mesmo que já existe o C há muito tempo, tem coisas que mudaram no C. E isso eu tô falando porque quando eu fui utilizar o C depois de um tempo, eu vi que tinha coisas que eu tava usando que estavam defasadas. Então, tipo, acaba que, querendo ou não, é bom, até Sim. mesmo pra quem sabe, ver novamente a versão mais atual. Porque a gente tava usando a última versão do C, a última versão do ESP, tudo no máximo do máximo do máximo. Por isso que a gente até brincou aqui agora que não tem em nenhum lugar. Porque realmente, se você for, por exemplo, em alguns cursos que já estão no mercado há muito tempo, são tecnologia de 2, 3 anos, até mais, dependendo ali. Você lembrou um ponto interessante. A primeira vez que eu mexi com C foi em 2009, né? Até brinquei aqui. E a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi a calculadora. Cara, eu amo esse projeto da calculadora. Calculadora simples. Soma, subtração, divisão, multiplicação. Beleza. Só que a criança aqui era um pouco assim, sem serviço, né? Com o passar do tempo, eu sempre fui fã de matemática, física, essas matérias exatas. Eu comecei a dar aula. No caso, não foi o C em si, mas eu aprendi direto com o C. Nós fomos pro Java. Seu amigo querido Java. Eu dei uma aula com um amigo meu aí lá de São Paulo. Cara, o Zé. É o apelido dele, né? Gente, nós montamos a calculadora do ensino médio quase completa, envolvendo funções de primeiro grau, segundo grau, básico, trigonometria. Java? Java, física. Aí começou a querer entrar na química.
Só que daí ele formou não. o curso e tudo mais, eu acho que ele ficou traumatizado, não sei. É o Michel. Ah, o Michel. Não, Ele gosta. é o Michel, ele tem um projeto de Sei. química, assim. Professor lá do Cefet? Se eu não me engano, é em Swift. Hum, Eu peguei o código lá, eu fiquei olhando aquilo há um tempão, porque eu não tava entendendo usando nada. Java. Não, é Swift. Ah, tá. Mas, tipo assim, Cara, da calculadora em Java. Vou trazer ela pra vocês. não quero não. Gente do céu. Caos que foi. É um caos. Aí, ó, é até legal comentar sobre isso um pouquinho, que cada linguagem a gente tem o seu papel ali. Por exemplo, banco usa COBOL, Pascal, COBOL e Falta profissional. FAL. Paga muito bem quem entende de COBOL, pessoal. Porque não existe. O COBOL, pra você ter uma noção, é uma das linguagens dos dinossauros, que o pessoal brinca. Mas ele é a mais robusto para poder dar conta do sistema bancário. Hoje, com tantas tecnologias bacanas, tipo essas linguagens, eles não trocam por causa do nível de confiança que o COBOL tem. E o programador em COBOL, ele ganha 10 vezes mais do que qualquer outro programador, entre aspas, normal, né? Que não existe programador normal, assim, brincadeiras à parte. Normal. 100% tranquilo ali, ó, de boinha. Mas a questão, o Brian tocou aí, e alguém aí de casa pode até perguntar, mas se é uma tecnologia antiga, então por que eu vou aprender as atuais? Você vai aprender as atuais porque essas que são antigas, elas estão parando de ser utilizadas e estão mudando para essas novas. Sim. E eu não estou falando que isso vai demorar a acontecer. Está acontecendo agora. O Itaú já fez a atualização, o Banco do Brasil já está fazendo atualização sobre isso. Então, vários bancos, várias empresas muito grandes já estão mudando, porque mesmo que tenha um nível de confiança muito alta, fica tão arcaico que acaba que o sistema é superado por outro que derruba esse antigo. Então, Sim. por isso que é importante a gente estar até mostrando para o adolescente, mostrando para a criança novas atualizações, novos cursos, tudo ali mais atual possível. Por quê? Porque se ele pegar essa coisa antiga, ele vai saber também resolver o problema dela. Sim. Até porque a linguagem, eu costumo falar que se você aprende uma linguagem de programação, a próxima linguagem que você for aprender vai ser muito mais fácil, porque a grande questão é a lógica, né? O resto é basicamente sintaxe de uma linguagem para outra. Uma é mais fácil que a outra. Puxa, algoritmo é interessante. Você tem uma lógica, introdução à lógica de programação. Não entendi? Portugal, mexi muito Portugal, no já. início da faculdade. E assim, pessoal, é que o Gabriel tá falando. O mais importante não é dominar a linguagem em si, é a lógica da programação. Porque se você não tem o conhecimento da lógica em si, você vai tropeçar muito para aprender e manipular qualquer linguagem que seja. Pode pegar as mais simples consideradas hoje em dia, a Python, ou as mais complexas, assim, vou pegar um assembly da vida, Assembly é fácil. de boa, né? Eu mostro a calculadora Assembly que eu tenho em Assembly. É de boa, gente. Então, assim, você pega linguagens mais antigas, mais complexas, não é que é complexo, é porque a forma de lidar, a forma de traçar cada linha de código é diferente. Por quê? Porque ela foi criada com aquele propósito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Posso estar errado, vocês podem me corrigir, por favor? A Python ela é melhor para mexer com base de dados, com questão de IA, do que a linguagem C. A linguagem C ela é melhor para desenvolver projetos embarcados, que são hardwares, que são componentes de hardwares, peças físicas ligadas no sistema computacional. Então, cada linguagem ela foi desenvolvida para um propósito e ela é melhor naquilo. Eu consigo desenvolver uma calculadora com Java, com Python, com C, usando a mesma lógica. Mas será que ela vai ficar melhor em qual? Então tem que ver qual função vai ser melhor, para qual atividade que eu posso destiná-la. É o famoso tempo de resposta, né? Por exemplo, você pega o Python. O Python a gente brinca que ele é lerdão, mas é porque ele faz contas, vamos dizer, desnecessárias que, por exemplo, você não faz. Que você, como ele funciona como ponteiros, ele só faz o que você está pedindo ali, papá, acabou. O Python não, ele tem toda uma renderização ali e tudo mais. Você Em falou uma compensação, coisa... ele tem muita ferramenta que você te dá as coisas prontas já, né? Tipo, muito tempo na hora de programar.
isso você tocou num ponto interessante, que é, eu participei de um campeonato de programação, e lá o que que contava? Quem resolvia a questão e o tempo de resposta. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu falei, pô, vamos fazer em C. O pessoal, que era da outra turma, vamos usar Python. Eu entreguei uma atividade, eles entregaram a mesma atividade, com uma outra estrutura, o meu passou e o deles não. Por que não? Porque o meu tempo de resposta foi absurdamente rápido, foi coisa de 0,03 milissegundos, e o deles, né, deram 0,5 milissegundos de resposta. Entendeu? Sim. Então Aí você vai comparar acabou. com as linhas de código, tá lá o Python 3 linhas de código, o seu 30 linhas de código, só que o tempo de resposta do seu é muito menor. Exatamente. Então, por isso que, tipo assim, eu brinco muito, eu gosto de defender o C e tudo mais, mas, por exemplo, se eu for inverter uma matriz, eu não vou inverter uma matriz em Java ou em C. Eu vou inverter usando Python, que é 3 linhas ali, nem 3, deve ser 2 ultimamente. Vamos você criar outra pra você jogar na função de inverter. Exatamente. E já tá pronto. Porque acaba que para cada coisa que você fazer, igual o Brian falou, tem sua coisa ali. Por exemplo, site. Site, o pessoal fala que é HTML, CSS, JavaScript, mas aí você pode colocar um Bootstrap, Node, tudo mais. Mas, se você for ver mesmo, 74% de todos os sites é PHP ainda. Porque PHP, ele é feito mesmo para sites. Ele é muito bom para sites em si. Você faz um site em C, por exemplo. Eu acredito que não dá Eu, certo. eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi um site em Vou C. tentar um dia. Não, eu tento mesmo. Eu faço, eu tenho uma brincadeira. É aquele negócio, pessoal. Cada ferramenta ela foi desenvolvida para atender uma determinada função. Não adianta eu querer usar uma faca para desparafusar um parafuso. Vai funcionar? Você vai cortar o dedo. Mas pode até dar certo, mas você vai machucar? Quem nunca fez isso na vida? Ainda mais quando você era criança, ia lá pegar o Super Nintendo, o Mega Drive, e ligar atrás assim, ó, com esse cachimbinho na porta RC. Para as pessoas que não estão entendendo, não são videogames antigos. Vamos falar de PS2 aqui, um pouquinho para cima. Não tinha isso que eu vou falar. Porque antigamente, você tinha uma caixinha, você ligava atrás da conexão da antena normal, aí você tinha o canal 3 e o canal 4. PS2 tinha sim. Quê? Como não? O PS2 não tinha? Ele Não, tinha. o PS2 ele tinha aquelas entradas RC. Ah, é verdade. música. Eu tô falando então do Nintendo. Eu tô falando de Mega Drive. Meu Deus. O Ai, meu Super Deus. Cara, e uma curiosidade disso, na época as televisões, principalmente aqui no Brasil, aquelas espinhas de peixe, parabólica e tudo mais. E quando você ligava o seu videogame nessas portas RC, você transformava a sua antena em um receptor e um emissor de sinal. Quem nunca da minha geração, assim, 90, 2000, estava assistindo televisão, zapeando a televisão assim, mudando de canal, você pegava alguém jogando, um streamer, com antena RC. Gente, isso era real. A gente, de vez em quando, estava eu e meus primos assim na casa, os primos, né, casa de vó, ia mexer na televisão, procurar pessoas jogando Super Nintendo, Mega Drive, e você conseguia pegar pelo sinal da televisão, gente. Não sabia dessa não. Pô. Primeira vez que eu vi. Isso é a primeira ideia de streamer que tinha, só que. Não era Você jogando de Mariozinho, tava transmitindo Jorge. É sério, velho. Por exemplo, meu vizinho tinha um Polystation. Pra quem não sabe o que é um Polystation, era a sua mãe, quando você tinha dinheiro, te dava PlayStation. PlayStation 1. A mãe que não tinha condições ali na época, o pai não tinha condição, dava o Polystation, que era a decepção de todas as crianças. Era um formato de um PlayStation, com um cartucho que tinha 100 mil jogos, só que era tudo igual, só que mudava a cor. E jogos 8 bits. E você conseguia visualizar, gente, a pessoa jogando a casa dela. Tipo assim, é muito louco. E pior que era, cara, isso aí era tecnologia dos anos 90, 80 ali, dava pra fazer direto. Basicamente, a gente até utiliza essa questão de sinal em competições, tudo, por exemplo, em carrinhos de combate e tudo mais, né? A gente tem o... de competição, o Compulso Go. São tecnologias antigas, mas que são ainda bem rádio, usuais, sim, né, assim. A questão do rádio é uma das coisas que me fascina até O rádio foi o maior meio de comunicação do Brasil e foi um dos mais utilizados, né, para
questão de engenharia, em questão de Sim. informação, questão de tudo. A gente só tá aqui pelo rádio, vamos ser sinceros. Mas eu acho que é isso, né, galera? Acho que fechamos aqui por hoje. Isso aí. Foi um bate-papo bem bom, a gente passou por muita coisa, passamos por umas loucuras ali, fomos para várias regiões. Mas, galera, vamos fechar por aqui. Forte abraço para todo mundo. Falou! Até mais. Até a próxima, pessoal.